Olá, alunos! Vamos retomar aqui algumas atividades do EMAE que já estudamos em sala de aula. A primeira delas é o trabalho com coordenadas, tá? Eu peguei um mapa do entorno da nossa escola e coloquei aqui dentro de algumas coordenadas. Lembrando que as coordenadas são marcadas por colunas e linhas. No caso, as colunas aqui, eu tenho representação por letras e as linhas por números, tá? Então, a nossa escola está localizada onde? Vocês conseguem visualizar? Vamos ver onde ela está? Na posição C3. A nossa escola está exatamente aqui, ó, tá vendo? Então essa posição é a posição da coluna C da linha 3, tá? Eu vou pegar outra localização, que é o McDonald's. Alguém sabe me dizer quais são as coordenadas da localização exata do McDonald's? Vamos ver? D2, coluna D, linha 2, tá? Agora em relação à adição. Eu tenho aqui dois exemplos do Pedro e da Thalita de resolver uma conta de adição dentro de um procedimento. O Pedro usou um procedimento e a Thalita outro procedimento. O da Thalita é o mais comum, que é aquele que eu somo, por exemplo, 9 com 5, que dá 14, mas eu não posso colocar 14 aqui porque eu tenho que ainda somar a quantidade das outras dezenas. Então sobe a dezena e fica a unidade, tá? E assim por diante. Pedro, ele desmembrou. Então Pedro conseguiu colocar 14 aqui porque ele já separou as dezenas e separou a centena. Então ele separou o 100 do 80 e do 9 e separou o 60 do 5. E aí ele só somou unidade, só somou dezena e só somou a centena, no caso não tem mais para somar aqui, só colocou a centena que tinha aqui em cima. Depois ele somou os três resultados para chegar no mesmo resultado final que a Thalita. O que é importante aqui? O importante é saber que existe mais de uma forma de resolver a mesma operação. No caso aqui, a operação de adição. O mesmo ocorre quando temos aqui a operação de subtração. Então aqui, o que ele fez? Ao separar nessa conta, ele viu que o 5 ele não tinha condições de subtrair 8. Então o que ele fez? Pegou 10, que é uma dezena aqui, emprestado do 70. Então ele tirou 10 aqui, somou ao 5, que ficou 15, e o 70 passou a valer agora 60. Então 15 menos 8 já é possível realizar, que dá 7. 60 menos 30, 30. E 300 menos 6, 200. Então, dessa forma, é uma forma diferente da gente pensar a subtração, como eu posso resolver a subtração através da separação de unidade, dezena e centena. Mesmo que eu tenha uma situação de empréstimo, de um valor não ser possível subtrair do outro, eu ainda posso fazer essa transferência de valor para conseguir, no caso aqui de dezena, eu transferi uma dezena para cá para conseguir realizar essa operação. Aqui eu consigo mesmo transferindo 10 para cá, e aqui também eu consigo. Tá? Se aqui fosse 2, por exemplo, 20 de 30 não daria. Passaria 100 para cá, 120 de 30 conseguiria. E assim por diante. Tá? É só para exemplificar que eu tenho mais de uma forma de resolver a mesma operação. Tá? E essa é a forma que já conhecemos. É a forma é a mesma operação, só que aqui a representação está um pouco diferente. Ele emprestou 1 para cá que representa 10, na verdade. Permaneceu o 6 aqui, ó. 7 menos 1 que ele emprestou para cá, ficou 6 aqui, que representa os 60 da tela anterior, tá? E aí sim também foi possível realizar a operação, tá? Isso é importante principalmente quando você pensa um pouco em cálculo mental, tá? Agora vamos aqui a outro trecho que eu separei para vocês, que é justamente a questão do cálculo mental. Eu tenho 347 menos 199. Ok? Talvez realizar a conta da forma que está aqui seja um pouco complexo, por isso que eu trouxe o exemplo de baixo. Se eu trabalhar o cálculo mental aqui,
e trabalhar com arredondamento talvez facilite a minha conta sem ter que precisar de um registro. Então, se eu somar aqui para arredondar para 200, 1, e eu já consigo arredondar para 200, eu tenho que somar 1 aqui também, certo? Nesse caso, eu vou ficar com 348 e aqui eu vou ficar com 200. Agora, 348 menos 200 é mais fácil de resolver mentalmente do que 347 menos 199, tá? E dessa forma eu consigo perceber que o resultado dá 148. Da mesma forma, esse segundo exemplo, eu tenho 256 menos 191. Eu vou arredondar o número que está mais próximo e para facilitar meu cálculo mental. Se eu tentar resolver mentalmente, eu até consigo, mas eu posso facilitar esse processo trabalhando o arredondamento como no exemplo anterior. Se eu adicionar, por exemplo, 9 a 191, eu tenho 200. Eu adiciono 9 também a 256, que vai ficar assim, 265 menos 200. 265 menos 200 é mais fácil de resolver mentalmente do que 256 menos 191. Então, trabalhando essa técnica de arredondamento, eu consigo facilitar o meu cálculo mental. No caso aqui, eu tenho o resultado como 65, tá? Tenho aqui também duas situações problemas. Aqui eu tenho uma situação problema, né? Lúcia comprou 300 cadernos, dos quais 180 eram do tipo brochura e os demais do tipo espiral. Quantos eram os cadernos do tipo espiral? Então eu tenho uma primeira situação aqui que ela tinha 300 cadernos. E eu já sei que 180 eram do tipo brochura. E os demais, então, do tipo espiral. A operação que nós realizamos é a seguinte: 300 cadernos que ela já tinha, tirando, ou seja, subtraindo 180, que eu já sei que são do tipo de brochura, o que restar é do tipo espiral, no caso aqui 120. E analisando isso aqui, ó, eu tenho aqui o total de cadernos, certo? Eu tenho aqui cadernos do tipo brochura e os sabendo disso, nessa operação, o que restar é exatamente os cadernos do tipo espiral. No segundo exemplo aqui, de uma outra situação que realizamos em sala de aula, é o seguinte: ao iniciar suas compras, ela possuía R$ 2.000 e ao terminá-las, percebeu que tinha na carteira apenas R$ 260. Qual foi o valor total de suas compras? Bom, se ela tinha R$ 2.000 e retornou com R$ 260, essa diferença de valor entre 2.000 e 260 é o que ela gastou, certo? Se nós fôssemos as compras com R$ 2.000 e retornássemos com R$ 260, significa que essa diferença é a diferença que nós gastamos. Então, nós temos aqui R$ 2.000, que são, né, o valor inicial quando fomos às compras, 260, então estou tirando 260, que é o valor final, o valor que eu fiquei depois das compras, tá? E essa diferença, então, é o valor total das minhas compras, ok? Então, são dois exemplos de operações envolvendo subtração dentro de uma situação problema, ok? Realizando aí com bastante atenção. Então, até a próxima.